Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde em nós nessa noite. Deus seja louvado e com grande alegria que nos reunimos aqui nessa noite para ouvir daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É incrível o que Deus pode fazer por nós quando unicamente nos colocamos à disposição do seu chamado. Eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos há 36 horas atrás. E ele falou, você não prega amanhã? Eu falei, amanhã? Eu falei, amanhã. Oh my God. Mas quando a gente se coloca sempre à disposição a todo tempo, a todo momento, é incrível como Deus vem. É incrível como Deus vem e imprime as suas palavras em nosso coração. Então o convite é, sempre esteja pronto para o chamado, para a seara do Senhor. Porque independentemente do dia ou de qual seja o minuto, se nós nos colocamos nas mãos dEle, Ele é fiel e justo para poder nos capacitar, para que como de graça recebemos o seu poder, estejamos aptos a abençoar o nosso irmão e a nossa irmã ao nosso lado. É por isso que nesse momento, antes de compartilhar a boa nova da salvação para convosco, gostaria que mais uma vez possamos então, com muita humildade, pedir para que o Espírito Santo, que já está aqui presente, olha só a boa notícia, possa mais uma vez agora moldar e preparar o nosso coração, para que nós possamos receber essa mensagem que não somente tem o poder de poder nos justificar, nos transformar, nos vivificar, mas também tem o poder de nos salvar para o reino de Deus. Convido você do jeito que está, para que nós possamos orar mais uma vez a esse Deus que tudo pode. E a boa notícia é que Ele está aqui nesse momento. Bom Deus, eterno Pai que estás nos céus, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o nosso Pai e o nosso Rei. Estamos aqui como os Teus filhos e filhas para ouvir de Ti os Teus planos e projetos que são melhores daquilo que nós podemos imaginar. Revela a nós, Senhor, o Teu querer nessa noite. Traz a cura, independente do que seja e do que estamos precisando nessa noite. Que o Teu Espírito Santo abra nossa mente à compreensão da Tua palavra. Que não seja nós mesmos, mas que o Teu Espírito transformando e agindo no coração de maneira individual, transforme a cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, oramos com fé. Amém. Queridos irmãos, convido a você, se você está com a sua Bíblia aí na mão, abrem no livro de Marcos, no capítulo 10, e nós vamos tomar a leitura do versículo 46 até o versículo 50. Vai ser os únicos versos que nós vamos ler nessa noite, e por fim nós vamos ler também os 51. Mas no momento, nós vamos ler Marcos 10, do 46 ao versículo 50. Marcos 10, 46 até o 50. Amém? Muito bem. Livro de Marcos, após Mateus. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho, mendigando. 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos então o repreendiam para que se calasse, mas cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Jesus parou e disse então, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Levantando-se de si a capa, de um salto,
foi falar com Jesus. É impressionante como a palavra de Deus, como quando nós meditamos nas Santas Escrituras, é impressionante como Deus, a cada vez que nós nos dirigimos de maneira humilde às Santas Escrituras, é impressionante como Ele revela a nós de uma óptica diferente a interpretação daquilo que nós lemos. É impressionante. O Espírito Santo revela a nós certos detalhes que muitas das vezes passamos despercebidos, mas que muitas vezes falam conosco em nosso coração. Então, ao ler essa passagem, eu pude observar, então, alguns detalhes que certamente poderão também, assim como impactou a mim, poderão impactar a você também. Veja, Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele passou por Jericó. E ele não estava sozinho. O incrível é de ver que Jesus, por onde quer que ele passava consigo, ele carregava multidões. As multidões o cercavam, as multidões queriam ver Jesus, as multidões queriam estar próximo de Jesus, as multidões queriam estar perto daquele que até então, para eles, era uma novidade de vida. As pessoas queriam ver Jesus, mas acontece que nesse caso em específico, que nós acabamos de ler, acontece que a multidão que estava com Jesus tinha um problema. Bartimeu era cego, mas a multidão tinha um problema, que também era a cegueira. E era uma cegueira muito mais crítica do que tinha Bartimeu. Bartimeu, ele não conseguia enxergar. A multidão conseguia enxergar a Jesus, mas não sabiam exatamente, não entendiam de fato quem ele era. Mas Bartimeu, apenas ouvindo e olhando com os olhos da fé, ele sabia exatamente quem Jesus era. Vocês entendem a diferença? Aqueles que poderiam ver com seus próprios olhos estavam cegos em seus próprios entendimentos. Mas aquele que não podia ver, ele conseguiu enxergar com detalhes, com os olhos da fé, quem estava passando por aí. A multidão muitas das vezes quer estar perto de Jesus. Talvez pela fama, talvez por estar diante daquele que é diferente, talvez por estar diante daquele que fala coisas bonitas, talvez que diante daquele que, diante das suas palavras, nós relaxamos e conseguimos ter paz. Mas às vezes, se nós não sabemos, se nós não entendermos exatamente quem de fato Ele é, nós sempre estaremos cegos aos nossos próprios entendimentos. E assim estava a multidão, apertando Jesus, mas eles não entendiam. E aquele homem que não podia ver, ele podia então enxergar de fato quem estava passando diante deles. E ali então a história continua dizendo algumas outras palavras. A multidão queria, e quando ouviu aquele homem clamar, a multidão queria o quê? Silenciar Bartimeu. O texto diz que eles mandavam Bartimeu calar a boca. Silêncio, cala a boca. Veja, as pessoas desesperadas sempre incomodam quem está confortável. Quem clama revela que ainda acredita. Quem se acomoda, aprende a conviver com o impossível. Já pensou nisso? Aquele acomodado, aprende a conviver com o impossível. Está acomodado. Então, o impossível começa a se tornar cada vez mais uma realidade na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele ser humano. Está acomodado. O importante é estar no meio da multidão, o importante é saber que Jesus está ali, mas se de fato não há um entendimento profundo daquele que está no meio de nós, como que nós, então, vamos, ou melhor, quando nós vamos parar de conviver com o impossível?
Os milagres são coisas impossíveis de serem explicados. E eles só são possíveis quando nós saímos do anonimato, quando nós saímos da acomodação e elevamos a nossa voz para que Ele possa nos ouvir. Então Bartimeu, ele preferiu ser inconveniente naquele momento, porque ele não queria perder a única oportunidade que ele tinha naquele exato momento. Oportunidades. Muitas das vezes perdemos certas oportunidades na vida. Já ouviu aquele ditado? As oportunidades muitas das vezes só passam uma vez. Então ele preferiu ser inconveniente naquele momento, porque ele entendeu, ele leu, ele compreendeu em seu coração, ainda que ele não pudesse ver, que aquele que estava passando naquele momento era o filho de Davi. Então as oportunidades muitas das vezes passam, e se nós não tivermos os ouvidos ou os olhos da fé para entender que nessa noite, por exemplo, Jesus está passando, nós vamos continuando vivendo e acomodados com o impossível. Bartimeu preferiu ser inconveniente e gritou para que ele pudesse ser ouvido. Quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava. Veja só. Um detalhe, esse detalhe de fato muda tudo. A oposição que ele recebeu naquele momento não diminuiu o tamanho da sua fé. A oposição do seu chamado ao Criador não diminuiu a sua fé, muito pelo contrário, o fortaleceu ainda mais. Pois então, muitos de nós temos histórico de muitos anos de igreja, de muitos anos do convívio no seio cristão. Quantos de nós vimos pessoas desistirem da fé, tão somente porque receberam uma crítica? Porque decidiram seguir a Jesus e diante de uma crítica, diante de uma oposição, deram um passo para trás e perderam a única oportunidade, muitas das vezes, que tinham naquele exato momento. Pois então o que nós podemos ver aqui é que diante da oposição, diante da crítica daquele que de fato nós decidimos seguir, deve haver uma reação contrária. A terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação. Quando estamos diante de uma ação de oposição, diante daquele que a gente crê, como nós reagimos a essa situação? Qual é a nossa resposta? Continuamos porventura orando mais daquilo que nós de fato já estamos orando, ou paramos? Então há uma guerra psicológica também, há uma guerra espiritual. Porque quando nós estamos focados, querendo de fato o milagre que nós estamos procurando que aconteça na nossa vida, muitas das vezes oposições virão em nossa direção. O fato é, desistiremos nós porventura? Ou assim como Bartimeu, se multiplicaria nossa fé e clamaríamos mais alto? Jesus parou. Veja, versículo 49, diz que Jesus disse o quê? Chamai-o. Jesus parou. Imagine essa cena. Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém, apressado. Dias depois Jesus seria preso, dias depois Jesus seria crucificado. Jesus tinha um propósito. Ele estava indo para Jerusalém para dar-se por cumprido aquilo que de fato que ele veio a fazer. Mas nessa trajetória, no meio do caminho, Jesus passou por Jericó. Ele estava na trajetória do seu propósito. Mas nesse momento, diante do chamado, diante do clamor de um simples homem que estava à beira do caminho, Jesus decide parar e diz as palavras extraordinárias: chamai-o.
Veja, aqueles homens conheciam quem era Bartimeu. Aqueles homens conheciam o nome de Bartimeu. Sabiam, porque Bartimeu estava ali por muitos anos que Bartimeu estava por aí. E eles conheciam Bartimeu. E toda vez que Bartimeu então clamava, eles falavam silêncio. Era porque Bartimeu, quem estava naquelas condições, ou um paralítico, ou talvez um leproso, eles o denominavam impuro. Talvez aquelas pessoas que, por causa dos erros dos seus pais, estavam de fato naquela condição, por causa dos seus pecados, eles estavam passando por aquele sofrimento. Então eles eram classificados como os desleixados, aqueles que não mereciam sequer aparecer diante da multidão. Então eles falavam, silêncio, você vai fazer envergonhar a gente, cara, silêncio. Então, diante dessa situação, eles entenderam que Bartimeu era um sujo, um pecador. Então ele não poderia aparecer, ele tinha que ficar no background, nos bastidores. Ele não poderia aparecer, poderia envergonhar a liderança que estava ali presente. Mas uma coisa eu falo em nome de Jesus Cristo, para nós, para mim primeiramente, que eu já falei, mas falo para você também, querida irmã, querido irmão. O diabo, e eu falei isso ontem ainda, o diabo ele conhece a nós pelo nosso nome. Mas ele tem a capacidade, a sagacidade de nos chamar pelos nossos erros. Quando Satanás vem à sua direção, tudo que ele vai fazer é o quê? Você é um impuro, você é um sujo, você não presta. Ele te chama pelos seus pecados repetidamente. A multidão chamava aquele homem pelos seus pecados que talvez os pais dele tinham cometido. Então aquele homem não poderia aparecer. Então o diabo chama a nós pelos nossos pecados. Mas Deus conhece os nossos pecados. Mas veja só qual a boa notícia. Ele nos chama pelo nosso nome. Deus seja louvado por isso. Quando Deus vem em nossa direção, Ele não vem nos criticando. Quando Jesus diz aqui no versículo 49, chamai-o, Jesus não está o classificando pelaquilo que Ele fez ou deixou de o fazer. Jesus está o chamando, chama-o. Jesus conhecia quem Ele era. Então Ele estava chamando a irmã Antônia, o irmão João, não pelos seus pecados, estava chamando ele ou ela pelo seu nome. E ele o faz. Sabe o que mais me anima quando eu medito nas Santas Escrituras? É entender que o alfa e o ômega, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso o classifica como um Deus imortal, Ele está vivo. Então quando eu passo por essas meditações, eu preciso entender que Ele ainda é vivo e capaz de realizar os mesmos milagres nos dias de hoje. Sabe, Jesus está com pressa de poder cumprir o seu propósito, que é o propósito que nós almejamos, que nós viemos buscar aqui nessa noite, por exemplo. O que? A volta de Jesus. Ele está com pressa de voltar, mas nesse momento, Ele decide parar por nós. Jesus ainda pode parar por nós. É de arrepiar. Jesus, Ele cumpriu o que Ele viera fazer outrora naquele momento, diante desta história viva que nós lemos. Mas nesse momento, Ele está fazendo um outro papel. Mas Ele ainda pode parar por nós. Ele ainda pode nos ouvir. O interessante é que naquele momento, a multidão mudou de discurso. Os mesmos que diziam depois, naquele momento, cala a boca, silêncio,
agora eram aqueles mesmos que conduziam ele a quem? A Jesus. Os mesmos. Veja só o versículo 49, no final ele fala assim: levanta-te, ele te chama. Aqueles mesmos que o criticavam eram os mesmos agora que o levavam diante de Jesus. Vem cá, Jesus está te chamando, vamos até ele. Veja só, ele te chamou, vamos nele. Aqueles que tentaram impedi-lo, agora são aqueles que o levam até diante de Jesus. O poder de Deus, ele é tão poderoso que ele é capaz de poder transformar críticos em anunciadores das boas novas. O poder de Deus, o amor de Deus, ele é tão maravilhoso que agora de críticos eles são os anunciadores. Venha, Jesus te chama, vamos até ele. É esse mesmo amor que ainda está diante de mim e de você hoje. Mas precisamos saber quem de fato está passando diante de nós. Naquele momento, a multidão agora leva ele diante de Jesus. Acontece uma coisa especial nesse momento, diante desse processo. Bartimeu, quando levantou, ele fez algo que pode parecer simples, um ato simples e singelo, um singelo, simples ato. Ele pegou a capa. Aquela capa, irmãos e irmãs, aquela capa representava a sua segurança, representava o seu lugar, representava tudo quanto ele tinha, representava a sua velha vida. Aquela capa era tudo que em dias de chuva ele poderia se acolher ali, em dias de cansaço, quando não conseguia mais pedir, ali ele se deitava. Mas quando ele ouviu que de fato Jesus o chamara, ele pegou aquela capa e jogou fora. Porventura ele já estava curado? Ainda não. Ainda não. Mas ele já entendeu de fato que o seu milagre tinha chegado. Isso é maravilhoso, isso é fé. É por isso que quando nós vamos orar, queridas irmãs, nós precisamos orar com tanta convicção. Porque se no meio da oração a gente vacilar e dar lugar à dúvida, não vai acontecer. Não vai mesmo. Nós precisamos orar com uma convicção de que amanhã está feito. Quando orardes, credes que já recebestes. Então ele creu naquele momento que o milagre dele já estava feito. Ele jogou a sua capa. Antes mesmo do milagre, ele já agiu como alguém transformado. Precisamos ter o bom ânimo, precisamos ser contundentes naquilo que de fato nós queremos. Precisamos crer. Eu acho que, e quando a gente fala que nós precisamos crer, a nossa fé pode ser como um grão de mostarda, mas ela é capaz de mover montanhas ainda nos dias de hoje. Então, quando nós orarmos, crerdes que já o recebestes. Mas agora é no nosso tempo? Não. Para Bartimeu levou alguns minutos, para nós, eu não sei o propósito que Deus tem para conosco. Para a irmã pode ser um dia, para você pode ser um ano. A sua resposta pode demorar, mas é ali onde entra a maturidade cristã, de aceitar que as coisas no reino de Deus não acontecem segundo as nossas mesmas vontades, nem no nosso tempo, mas no tempo daquele que é poderoso para o fazer o milagre na nossa vida.
Pois então Bartimeu jogou a capa e seguiu adiante. Nós precisamos jogar a capa quando oramos a Deus. Pois então vou pedir que o nosso sonoplasta nos acompanhe agora, porque nós vamos entrar num momento, e eu sempre gosto muito de entrar nessa imersão, porque não é emoção, é a gente construir a atmosfera apropriada para o agir do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que eu pedi para ele nos acompanhar com esse fundo, para criar a atmosfera em nossa mente e em nosso coração. Agora que criamos a atmosfera, no versículo 51, que eu deixei para ler por último, Jesus faz uma pergunta para ele. 51. Perguntou-lhe Jesus. Vou deixar que você lê esse verso. Perguntou-lhe Jesus, o quê? O que queres que eu te faça? Irmãos, essa não é uma pergunta do pregador nessa noite para nós. É uma pergunta daquele que é poderoso o bastante para criar o universo. É poderoso o bastante para criar esse mundo. É poderoso o bastante para criar os animais, para criar os seres humanos, simplesmente pelo comando de sua voz. Então essa é a pergunta do Criador do universo para nós. O fato é, se essa pergunta, imagine só, se essa pergunta viesse para você nessa noite, como ela veio de fato, o que você pediria para Ele? Imagine na sua mente mesmo, do fundo seja sincero. O que queres que eu te faça? O que você pediria para Ele? Jesus já sabia a resposta de Bartimeu, mas ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu. Nessa noite, você não precisa dar a resposta para nós, mas o Senhor já conhece a sua resposta. Portanto, o meu conselho como humano quanto você saiba exatamente o que você vai pedir para Ele, porque nessa noite você vai sair naquela porta com a tua resposta. Pode demorar um dia, mas também pode ser instantâneo, pode ser agora. E se você crer, pode ser agora. Sabe, a gente começa a entrar às vezes num período de mornidão cristã. Se Deus quiser, precisamos exercitar aquilo que de graça recebemos, que é a nossa fé. E não é fácil, viu? Jogar a capa não é fácil. Se você pudesse respondê-lo, o que responderia para Ele? As nossas orações permanecem às vezes superficiais, mas Deus nos convida a apresentar as nossas orações de singelo e honesto coração. Bartimeu, ele não recebeu apenas uma visão, ele recebeu um caminho, uma direção e um novo propósito. Olha que legal. Ele recebeu uma visão, uma direção e um novo caminho. Porque se você ler em Marcos 52, Jesus diz que
diz que no final do verso 52 diz assim: imediatamente tornou a ver Jesus e seguiu a Jesus a estrada fora. Aquele homem, ele vivia na beira do caminho, mas a partir daquele momento, a partir daquele chamado, agora ele recebeu um caminho, uma direção e um propósito. Não mais agora ele vivia na beira da estrada, agora ele tinha um caminho, e esse caminho era a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo. Lembram das palavras dele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ele tinha um propósito, agora ele tinha um caminho. Ele tinha agora a verdade e a vida. Ele não poderia ficar mais na beira da estrada, vendo as multidões passando, subindo e descendo. Agora ele tinha um caminho, mas no caminho de acordo com o propósito daquele que o criou. Irmãos, se nessa noite entramos aqui querendo estar na beira do caminho, Jesus nos convida nessa noite, através de uma pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele está disposto para nos dar um caminho, uma verdade e uma direção. E acima de tudo, um propósito. Agora você começa a dar uma clareada. O que eu vou pedir para Jesus? Vai pensando. E na oração final, nós vamos, em nome de Jesus, profetizar nessa noite que esse milagre que você está cogitando no seu coração, você vai sair daqui respondida. Portanto, agora Bartimeu tinha um caminho, agora Bartimeu seguia Jesus, agora Bartimeu tinha um caminho que não finalizava somente aqui nessa terra, mas que transcendia para a eternidade. Vocês imaginam só a alegria de Bartimeu? Ele não só recebeu o caminho aqui, mas agora esse caminho poderia terminar aqui com a vida dele, mas poderia continuar para a eternidade. Hoje, determina em nome de Jesus que você vai deixar de ficar na beira do caminho. Receba esse novo caminho da parte de Jesus. E continuando, para finalizarmos, talvez nós hoje estejamos ouvindo um cálice, desista, não vale a pena. Mas quantos anos você está orando aí por essa sua filha que não vem nos caminhos de Deus? 15 anos, não vira nada. Jesus já passou, Ele já foi embora. Mas queridos, a palavra de Deus é contundente em nos dizer que Ele está vivo. E Ele está aqui, gente. Nós precisamos tirar para fora essa fé e entender que não são somente sermões ou histórias bonitinhas, não, de sucesso da vida particular de alguém. Mas é a nossa história também. É a nossa decisão também. Isso abrange também os nossos negócios, seja o que for. Precisamos usar aquilo que de graça recebemos. Parar de depender de orações intercessoras, isso é bonito, mas agora começar a usar as nossas orações de petição. Usar a fé que temos é você no seu quarto, orando ao seu Deus que está em secreto, e Ele que vem em secreto te recompensará. É de nós mesmos parar de usar e esperar que os outros façam por nós. Pois então, Bartimeu ensina que a fé, a verdadeira fé, não se mede pelo volume da oposição, ela mede-se do valor daquele que está ouvindo. O grito que mudou a sua história não foi o mais alto, mas foi o mais perseverante. Às vezes teremos que gritar uma, teremos que gritar duas, teremos que gritar 3. Mas irmão, eu já estou gritando há 15 anos. Grita mais um ano se for necessário.
Porque quando a nossa resposta vir, a nossa resposta, o maravilhoso é que a nossa resposta ela não se limita somente aos 110 anos que nós temos aqui nessa terra. Estou exagerando, né? Mas é uma resposta que vai transcender para a eternidade. Então, se talvez a gente fala, mas meus anos aqui nessa terra já estão se acabando e a minha resposta não está vindo, tenha bom ânimo, a sua resposta será eterna. Ele pode parar por você nessa noite, como disse outrora, e Ele vai parar. Se você crê, diz amém. A multidão tentou calar Bartimeu, Jesus decidiu ouvi-lo. A pergunta é: você vai deixar as opiniões dos outros silenciar a sua fé? Vai mesmo? Vai mesmo permitir que os outros silenciem a sua fé na escola? Ah, você é antiquada, está com essa coisa de Jesus? Vai mesmo permitir que as pessoas te façam desistir? Porque viram você com a Bíblia no braço e acharam você antiquado? Gente, hoje andar com a Bíblia na mão assim é um desafio, e você não sabe o quanto. Experimente. Você nunca levou um antiquado na rua? Eu vi algumas pessoas que levaram você um antiquado, nunca mais carregaram a Bíblia no braço. Agora esconde assim, ó. Jesus morreu publicamente por mim e por você. Ele não teve vergonha de parar naquela tarde para ouvi-lo. E em nome de Jesus, Ele não terá vergonha outra vez de parar por você. E Ele está parando nessa noite. O que queres que eu te faça? A correria de Jesus é muito grande. Temos um mundo, 6 bilhões de pessoas, e Ele atende um por um, sem distinção de pessoas. Mas Ele tem pressa em voltar. Mas enquanto Ele não volta, Ele ainda pode parar por nós, para resolver aquilo que precisamos que seja resolvido aqui. Sabe por quê? Porque o céu começa onde? O céu começa aqui. Nós somos filhos do Rei, somos filhas do Rei. O céu começa aqui. Então não aceitamos ser cristãos derrotados, fracassados, diminuídos, débeis em contas bancárias. Isso é fábula. Quem disse que os filhos de Deus não podem ter bons bens, não podem ser bem-sucedidos? Quem disse? Deus espera que nós também sejamos bem-sucedidos, porque o céu começa aqui. E se você crê, quero pedir nesse momento que você se coloque em pé. E vou convidar a equipe do som que possa vir aqui. E nós vamos cantar o hino de número 420 e do Antigo Inário. Eu sempre me apeguei mais no Antigo Inário. Eu acho que não será uma tarefa difícil para nós. O irmão Adriano talvez nos dê uma força ali também. Exato.
tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menospreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Você que está em casa, já tem a sua resposta? E nós, já temos a nossa resposta para Jesus? Então agora, em nome dEle, nós vamos confirmar esse pedido nessa noite, através do único meio infalível, que é a oração. Eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus, obrigado, nosso amigo. Obrigado, nosso Pai. Obrigado, nosso Deus. Porque assim como o vento sopra e não sabemos para onde ele vai, nessa noite o Teu Espírito Santo está passando no meio de nós, confirmando cada um aquilo que está em seu coração. Senhor, se fôssemos ter a oportunidade de ouvir uns aos outros, poderíamos ver que são muitos os pedidos. Mas esse pedido que foi separado nessa noite é urgente, Senhor. Portanto, tem misericórdia do Teu povo nessa noite. Venha atender, não por nós mesmos, mas por amor ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por parar para nos ouvir. Agora, Espírito Santo, leva ao trono da graça esse pedido. E que agora mesmo, ao passar por essas portas, seja confirmado em nome daquele que nunca falhou. E não será hoje que ele vai falhar. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em segurança. Se for para concretizar essa resposta nesta semana, que o faça. Se for uma doença, se for um pedido nos negócios, que seja, mas venha confirmar, porque é urgente. Perdoe os nossos pecados. Leva-nos em segurança. O pedimos, mais uma vez, assim como Bartimeu, não porque haja algum mérito em nós, mas em nome daquele que é merecedor de todo louvor e toda honra, e nós que cremos, digamos amém.
irmãos, e até quarta-feira.